Olá! A Câmara Municipal preparou um programa para você com informações sobre as campanhas de conscientização, principalmente na área da saúde e de outros temas da sociedade. O Papo em Dia de hoje é sobre a doença de Parkinson e nós estamos recebendo aqui no estúdio o vereador Ronilson Guerreiro, que instituiu no município o mês de abril para a conscientização da doença. Também aqui no estúdio o médico neurocirurgião Dr. Nilton Moreira para falar sobre a cirurgia contra o Parkinson. Obrigada pela participação de vocês, em trazer esse assunto para a população. E eu já vou começar perguntando para você, doutor, o que é a doença de Parkinson? Então, a doença de Parkinson ela é caracterizada principalmente pelos sintomas que são mais evidentes, né? O tremor, o paciente treme sem conseguir controlar, a rigidez, ou seja, ele tem uma certa mobilidade reduzida para caminhar, para mexer, para pegar pequenos objetos, né? E a bradicinesia, que nada mais é do que a lentidão dos movimentos. Ele vai fazer isso aqui, ele não consegue abrir de forma ampla, nem consegue fechar rapidamente. Então, o caminhar também é muito prejudicado na doença. Normalmente, esses sintomas aparecem com que idade? Normalmente, ele acontece com mais frequência aos 50, 60 anos de idade, né? Mas não é obrigatório que seja com essa idade. Tem o Parkinson precoce, que acontece por volta abaixo dos 40 anos, né? Ou Parkinson juvenil, né? E hoje em dia a gente sabe que é cada vez mais frequente a gente ter o diagnóstico, tá cada vez mais evidente, graças a Deus, de disseminação de médicos que conhecem a doença, que sabem identificar, então acaba tendo tratamento cada vez mais cedo. E você, vereador, como que surgiu essa iniciativa, né, em instituir no município um mês, né, dedicado para falar sobre ela? Acho que foi uma experiência familiar muito importante. O meu pai, ele faleceu, né, tinha essa doença de Parkinson e nós éramos ignorantes em relação a essa doença. Apesar de ser psicólogo, eu não acompanhei, né, esse desenvolvimento da doença do meu pai e a gente percebe claramente como que ele sofreu e a família sofreu. O meu pai, ele começou um belo dia viajando, ele começou a tremer, dirigindo o carro. E eu falei para minha irmã, pai, você está tremendo, está nervoso? A minha irmã cochichou no meu ouvido assim, ele está desenvolvendo a doença de Parkinson, né? Aí eu falei, aí nós começamos a perceber que o meu pai cada vez tremia mais. Aí ele foi para São Paulo, fez um tratamento. E meu pai, ele começou então, como é degenerativa a doença, ele tinha dificuldade até de servir o prato de comida. Então ele serviu o prato de comida, tremia, ficava com vergonha. Caiu o macarrão no chão, ficava com vergonha. Ele tinha vergonha de andar na rua porque tremia a mão dele no bolso, assim, as pessoas ficavam olhando para ele. Ele começou a se ausentar do convívio social. O meu pai, que é muito ligado à igreja, né? Ele começou a não querer mais ir na missa, ele não queria, ele passou... começou a se ausentar de tudo. Isso para a gente foi terrível. Então, esse mês, Abril da Tulipa Vermelha, é uma conscientização para que as famílias entendam essa doença, para que a família acompanhe a pessoa que tem essa doença, ajudando, esse apoio emocional. A gente percebe assim que a gente só percebe as coisas quando acontece, né? E a gente sofremos e sofre muito. Precisamos passar por isso. E é uma oportunidade que nós estamos tendo para Campo Grande para falar que essa doença existe, é uma doença que machuca, e não é só, doutor, a tremura, viu? É que o senhor disse, realmente é importante, mas ela mexe muito com o emocional da pessoa. A pessoa se ausenta de tudo, não é verdade? A grande maioria dos pacientes tem algum distúrbio de depressão ou ansiedade. Para isso é importante a família estar perto, ter um acompanhamento psicológico, por isso que a questão é multidisciplinar, né? Psicólogo, fisioterapeuta, médico, geralmente é o neurocirurgião, o neurologista, especialista em movimento, né? É um enfermeiro, é um cuidador, tudo isso para tentar deixar ele o mais confortável possível, né? Porque é uma doença muito limitante. Então, um paciente que muitas vezes era atleta e do nada fica limitado, ou fazia tudo, como você falou, estava dirigindo e tal, ele gostava de dirigir, a gente estava batendo um papo aqui antes, né? Então, ele é limitado. E isso geralmente 50, 60 anos é uma idade produtiva. Então vem muito a depressão, vem muito a ansiedade. É importantíssimo ter o acompanhamento multidisciplinar.
Através desse acompanhamento multidisciplinar que você consegue também desacelerar essa doença? Existe esse estágio? Exato. A gente não sabe a evolução da doença como ela... Cada um tem a sua individualidade. Né? A partir do que você faz é que pode desenvolver ou não. Tem paciente que desenvolve mais velho, tem paciente que desenvolve e em 5 anos já está na cadeira de roda, tem paciente que está há 30 anos e não está na cadeira de roda. O que a gente sabe, que os trabalhos recentes têm mostrado, é que, na verdade, o exercício físico e a fisioterapia voltada, especializada no Parkinson, é muito importante. Né? Eu tenho paciente que é jogador de basquete, tem paciente militar, tem paciente que é canoísta, tem paciente que faz todo tipo de atividade, e eu estimulo. E vendo isso, também tento fazer atividade física para que, até uma forma de prevenção. Não sei se meu gene é suscetível a desenvolver a doença mais avançada daqui a um tempo, né? E tem dicas, por exemplo, mudanças estruturais dentro da casa para quem tem o Parkinson? Geralmente o caminhar dele é muito prejudicado, né? Então, lerdo, né, tudo que você puder, a instabilidade postural, que é algo que não é tão falado, né? O paciente acaba tendo um pouco de desequilíbrio, então você tirar um pouco das coisas pontiagudas de perto, coisas que possam atrapalhar o caminhar, às vezes a mesa, ela tem um detalhezinho, tapete, né? Um tapete e tal, ele arrasta o pé, então, coisas que possam evitar as quedas, né, por exemplo. Porque o que vai determinar uma complicação dele é uma queda, né? Geralmente está sozinho em casa, às vezes um momento qualquer, o descuido, não é nem descuido, na verdade, é que ele quer ter não, pode sair, tranquilo que eu fico aqui. Mas ele está caminhando do nada e aí escorrega e cai, e aí fica, às vezes, sem atendimento para você salvar. Às vezes você leva no hospital, mas às vezes já é tarde, então, por causa de um trauma, né? Então, é importantíssimo ter esse cuidado em casa. E é importante também o diagnóstico precoce, né? Quais são aí os primeiros sinais? É o tremor mesmo que vem? Infelizmente o tremor só vem um pouco depois, muitas vezes, né? Como eu estava falando, às vezes o paciente chegou para mim, às vezes com incontinência, né? Com extrema ansiedade, alteração do olfato, né? O Covid agora confundiu muita coisa, né, porque o paciente às vezes, fiquei sem olfato por causa do Covid, então muitas vezes tudo é culpa do Covid, mas nem tudo é só isso, né, tem outras doenças que podem culminar com a falta do olfato, né, mas principalmente o início é onde tem neurônio no corpo, ou seja, no trato gastrointestinal tem um monte, então o paciente vai apresentar incontinência, vai apresentar um pouco de disfagia, que é aquele engasgo, né, então é muito comum ter sintomas gastrointestinais como primeiros sintomas. Vereador, você estava falando sobre essa questão da empatia, né, de entender a dor do outro. Como que a sociedade, né, precisa ter esse olhar para essa doença? Você que vivenciou aí na pele e até mesmo falou aqui pra gente, né, que acabou sendo um pouco ausente sem saber, né, sem querer. Além de respeito, né, que eu estou com a camisa de vermelho aqui, devido ao projeto nosso Abril a Tulipa Vermelha, essa é a empatia. Tanto é que nós elaboramos um gibizinho para falar algumas orientações para que a sociedade entenda essa doença e a empatia. Quando você falou de queda, meu pai caiu várias vezes. O último dia que eu vi meu pai em casa, ele tinha caído, né, aí eu estava no meu quarto, só escutava ele gritando assim. Aí eu falei, o que está acontecendo? Aí eu fui na sala e estava caído no chão, e ele falou assim, ninguém me escuta, ninguém me atende, e ele caiu mesmo, assim, literalmente. A voz é baixa muitas vezes, baixa, né? Você não entendia ele, e ele falava, você não entendia muito bem o que ele falava, e ele queria participar de tudo, aí ele começou a se ausentar de tudo, e aí ele, na semana que ele faleceu, ele deu uma infecção urinária, ele começou a delirar. A minha mãe sofreu muito, porque logo no início da doença, ela falou pra gente que ele tinha muito pesadelos. Ela acordou à noite, às vezes, com ele em cima dela, falando de fios, falando de não sei do quê, e ela falava que não tinha nada daquilo ali, ele delirava muito. E aí, um dia ela acordou, ele embaixo da cama, falando que estava puxando um fio, sabe? Que ele ficava delirando muito no início. E na semana que ele faleceu, ele simplesmente começou a delirar. Aquela casa não era dele, aí foi internado,
aí apareceu uma infecção urinária. Só que o mais interessante, doutor, que ele faleceu, assim, para falar, ele broncoaspirou. Né? Mas parece-me que as pessoas que têm Parkinson, a grande maioria broncoaspira, é isso? A disfagia, né, ela justamente trata o gastrointestinal. Que mexe muito aqui, né? Mexe com a disfagia é a dificuldade de engolir. E aí, quando a gente tem essa dificuldade, algo do alimento, ou até mesmo a saliva tem bactéria, ela pode migrar para, ao invés do esôfago, ela ir para o tráqueo bronquopulmonar, e aí causar infecção. Né? A questão do delírio que você falou, provavelmente a infecção no paciente idoso, também com Parkinson, ele pode causar o delírio, que é a dissociação neurológica, como se fosse alucinação e tal. Outra coisa importante que ele falou também é a questão de dormir, né, a agitação psicomotora que tem ao dormir, né, síndrome das pernas inquietas, o próprio terror noturno, né, que ele ficava um pouco mais agressivo às vezes durante o sono. Isso é importante o familiar saber, até para, se for muito intenso, muitas vezes a gente orienta até a dormir separado, né, questão de segurança dos dois. Né? Da minha mãe aconteceu isso, né, só que ele não aceitava. Não, como é que pode isso daí? Então, ele era à noite, gritava, tinha muito pesadelos, né? E isso é a importância, gente, dessa conscientização da sociedade. Porque o que eu vejo também, doutor, é que as pessoas têm preconceito com pessoas que têm essa doença. Né? Então, nós precisamos entender que é uma doença. E eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Qual é a expectativa de vida de uma pessoa com Parkinson hoje? Hoje a expectativa de vida está um pouco abaixo da expectativa de vida do paciente que não tem Parkinson, por exemplo, um paciente dito sadio. Mas é muito variável, porque depende muito do paciente. Tem um paciente que pega o diagnóstico, aceita e tenta sobressair, reverter aquela situação. Né, fazer fisioterapia. Tem o paciente que pega aquela doença e usa como, aí a parte psicológica importante, usa como um diagnóstico, como se fosse uma sentença, e aí fica deprimido, se entrega. Esses pacientes, eles são rapidamente, evoluem a doença, porque não sai, não faz atividade física, não faz a reabilitação, então é muito variável, varia muito de acordo com a mentalidade de cada paciente. E quais são os tipos de tratamento para essa doença, doutor? Então, a gente sabe que hoje em dia, quando bem diagnosticado, porque não é todo Parkinson que é candidato à cirurgia, por exemplo. Então, o Parkinson que responde bem à levodopa, que é a dopamina dada em comprimido, né, ela é como se fosse um combustível, que ele está parando, o movimento está regredindo de novo, ele toma, já melhora. Tem um pico de melhora, depois vai diminuindo. Né, quando esse pico começa a ficar um pouco mais rápido, ou seja, ele toma, melhora, mas rapidamente já volta a piorar, a gente sabe que talvez seja a hora de acrescentar um tratamento complementar que seja a cirurgia. Né? Então, é nesse momento, geralmente em torno de 4, 5 anos de doença, que a cirurgia está indicada. É importante saber que tem outras doenças que parecem com Parkinson, mas não são Parkinson, e essas, principalmente essas, não são candidatas à cirurgia. Por exemplo, paralisia supranuclear progressiva, né, atrofia de múltiplos sistemas, ou síndromes parkinsonianas que a gente fala, né, como um todo, que parece Parkinson, mas não é a doença de Parkinson real. Mal de Parkinson, antigamente se falava. Quem falava mal de Parkinson? Isso, é. Até eu vi um padre falando certa vez sobre mal de Parkinson, que o Papa teve o mal de Parkinson, mas falar em mal de Parkinson é uma coisa meio tem um tom sombrio, que talvez seja um pouco interessante abolir. Que já existe um preconceito, né, na aceitação e tudo, e ainda tem o mal de Parkinson. O mal de Parkinson traz um pouco de... Nós vamos nos aprofundar nessa questão da cirurgia. Como que está, né, sendo desenvolvida, como que está sendo a atuação dessa cirurgia aqui no nosso município, doutor? A gente, atualmente, a maioria das cirurgias são feitas pelos convênios, né? Há 6 anos atrás, quando eu cheguei aqui em Campo Grande, eu tentei implantá-la pelo SUS, mas tem muita dificuldade, muita coisa para trilhar, para a gente conseguir. A gente acaba tendo um pouco às vezes sem ajuda também, sendo o único, às vezes perde um pouco de força, né? E eu não sou daqui, né? Eu sou de uma cidade vizinha aqui, chamada Natal, no Rio Grande do Norte. Então... Pertinho. Mas aí você veio para cá com esse método novo? Com o intuito de desenvolver, né? Eu trato
algumas coisas mais inovadoras, assim, espasticidade, como é aquele caso que a gente comentou, cirurgia de epilepsia, né, que muitas vezes ninguém sabe nem que se opera epilepsia, cirurgia de transtorno do movimento, que não é só Parkinson, né, o transtorno do movimento vem distonia, vem o tremor essencial refratário também, né, então essa parte é chamada até de neurocirurgia funcional. E não é todo mundo que tem indicação para cirurgia, né? Você estava falando sobre isso no primeiro bloco. Quem são os pacientes que são aptos para essa cirurgia? O acompanhamento de 5 anos, 4, 5 anos do paciente é o ideal para ver a evolução e a gente conhecer bem o paciente para dizer que é realmente Parkinson, né? E é nesse momento que ele precisa desse tempo todo? 4, porque normalmente ele responde à medicação nesse período, né? Então, algumas doenças mais graves, elas evoluem muito rapidamente, né? Então, em 2, 3 anos. Então, às vezes, se você indica já no primeiro diagnóstico às vezes você indica errado. Então, é muito séria a indicação cirúrgica, pode até piorar o quadro. Então, a gente seleciona muito bem o paciente, com geralmente um neurologista especialista em movimento, né? E a gente trabalha em conjunto. E aí ele vê o paciente, faz todo um exame neurológico bem rigoroso. E aí, tendo o paciente refratário, não tendo contraindicações, por exemplo, distúrbios psiquiátricos graves, né, não pode ter demência já avançada, isso é de fundamental importância para ter uma cirurgia bem resolutiva. É importante que assim, a indicação é uma coisa, a resolução é outra, a cirúrgica, né, e a programação, que depois de você implantar o eletrodo, que o pessoal fala até implantar o chip, né, tem que programar esse aparelho de forma a regular os sintomas que ele está sentindo naquele momento, né. E o que o paciente que faz essa cirurgia, o que melhora para ele, né? Como que ele fica após essa cirurgia? Importantíssima pergunta. Principalmente o que melhora é o tremor, a rigidez e a bradicinesia, que geralmente são os mais limitantes, né. A cirurgia principalmente é para esses sintomas. Muitos pacientes me procuram para, eu estou tendo instabilidade postural, estou caindo do nada. Isso é do Parkinson, isso raramente melhora com a cirurgia. O freezing da marcha, que é um termo que é o congelar da marcha, o paciente às vezes ele trava e não sai daquele lugar, parece que tem cola no pé, né? Esse sintoma geralmente não melhora com a cirurgia, né? Então são alguns sintomas que melhoram, mas são os principais sintomas, pelo menos. Doutor, mas só uma pergunta, senhor. Então, na verdade, a pessoa que treme já é, na verdade, quase já a doença a pessoa já tem a doença do Parkinson. Tipo assim, tem que observar alguns detalhes. De repente, o Parkinson, a tremeção, né, é no final já, é isso que quis dizer? Não, existe um período que a gente chama de período de lua de mel, né, que é o período talvez até ideal para a cirurgia. Para fechar o diagnóstico, existem uns critérios maiores que a gente fala, que são esses que eu falei, tremor, rigidez e bradicinesia, né, mas normalmente ela seria no meio da doença. Para o final da doença, já viria mais os sintomas de demência, de quedas por instabilidade postural, freezing da marcha, né, que é o congelar da marcha. Esses sintomas que são mais limitantes, né, o paciente deixar ele... A outra coisa importante também é a postura, né, do parkinsoniano, é muito típica, que é aquela camptocormia, que é aquela corcundazinha, né, ou até muitas vezes um desvio de um lado só, que a gente chama pela torre lá também síndrome de Pisa. Né, isso é característico de alguns sintomas da doença de Parkinson também. Esses são os sintomas que às vezes estão mais no final da doença. O tremor, rigidez e bradicinesia são os principais que a gente tem que atentar para fechar o diagnóstico e para indicar uma cirurgia de forma mais correta. Tem uma porcentagem de quantas pessoas têm Parkinson, tipo, da sociedade? De hoje, 10, de 100? Hoje em dia, eu não sei te dizer daqui de Campo Grande, por exemplo, do Mato Grosso do Sul, mas a gente chega em torno de 200 mil por aí. É um número bem avançado de pacientes com Parkinson, se tratando que, às vezes, muitas vezes não são diagnosticados, né? Passa por vários médicos, né? Principalmente os Parkinson, por exemplo, como eu estava conversando anteriormente, de um Parkinson precoce que chegou de 29 anos, que chegou com incontinência e constipação, né, intestinal, que quando a gente olhou o rosto dela tinha a face parkinsoniana. Quando a gente vai examinar, tem uma questão chamada de rigidez em roda denteada, como se fosse, não sei o termo que a gente fala aqui, mas uma catraca,
né, que você vai e o movimento ele é detalhadamente, ele é dividido, na verdade, né, em alguns pedaços, né? Então ele vai limitando e você consegue no exame físico perceber essa rigidez, que também é um dos sintomas típicos da doença de Parkinson. E nem sempre o tremor é Parkinson? Ou se você tem o tremor, provavelmente você vai desenvolver o Parkinson? Não, é importantíssimo também. Existem formas do Parkinson que a gente chama de forma tremulante, que o paciente anda normalmente e tal, ele só treme. E existe a forma rígida cinética, que talvez seja a mais evidente e mais conhecida. Como o nome fala, rígida cinética é que pega mais a rigidez e questão de movimento, né? Não tem um exame, então, assim, vou fazer um exame para saber se tem Parkinson, é só... Porque é uma doença hereditária? É uma doença hereditária, né? Mas assim, para descobrir se a gente vai desenvolver, exame, só exame genético, mas você ter o gene não significa que você vai desenvolver. Vai desenvolver. Né? E mas, o que faz você desenvolver? Tem um porquê? Aí eu diria que é a loteria da vida. Que coisa, Nossa, né? Que coisa, né? Os fatores genéticos em contato com fatores externos, que a gente chama, desenvolve o fenótipo, que a gente fala, né? O genótipo e desenvolve o fenótipo. Então, a exposição às coisas do dia a dia, a alimentação... Então, o que a gente pode fazer, por exemplo, para prevenir isso? A atividade física é uma das únicas, né? é uma das únicas assim, que a gente sabe que realmente previne, e até do paciente que já tem Parkinson, ele previne que o paciente piore e fique acamado, fique na cadeira de roda. A gente sabe que e alimentação também, doutor? Alimentação saudável, a gente é até uma questão que a gente parece, né, receita de bolo que a gente fala para todo mundo, mas a gente sabe que é importante para tudo na vida, né? Acho que a gente tem que andar com uma plaquinha, né? Atividade física, alimentação saudável, porque para tudo esses dois são aliados para uma vida, né, de qualidade, né? E agora a gente falando um pouquinho, voltando um pouquinho nessa questão do psicológico, né? A gente falou bastante da questão do tratamento, essa aceitação da sociedade, da família. Fundamental o paciente procurar, você agora como psicólogo até falando, procurar um tratamento, né, vereador, para aceitar essa doença? Eu acho bacana o autoconhecimento, né? Muitas vezes as pessoas, elas precisam ter a clareza desse autoconhecimento, conhecer a si mesmo, tipo, a sua fala vai clareando muitas coisas para a gente. E por isso que nós lançamos o gibizinho para falar sobre Parkinson. E precisamos, quando o senhor falou em relação, como é que não tem uma cirurgia dessa pelo SUS? Exato. Eu acho que é uma bandeira muito grande para nós políticos aqui do Mato Grosso do Sul de Campo Grande, levantar essa bandeira até o SUS para que possamos ter essa cirurgia. As pessoas têm um direito dessa cirurgia. E tem que ter um atendimento nos CAPs também, de atendimento psicológico. Precisamos sim dessa atenção especializada, desse preparo. Eu acho que com pessoas como o senhor, doutor, para estar presente, informando, dando esse esclarecimento à sociedade, porque muitas pessoas sofrem em relação a essa doença, sofrem e a família sofre juntos. O que nós precisamos é ter, além desse respeito, a empatia e esse atendimento de emergencial mesmo, sabe? É um atendimento que tem que ter no SUS, né, Ronilson? Tem que ter no SUS. A gente sim. tem tantas outras cirurgias bem complexas também, e acho que precisa levantar essa bandeira e ir para frente mesmo, para que a população possa ter acesso a uma cirurgia como essa. Com certeza, eu espero que você toque isso daí. Para cima, eu acho que é importante essa fala do senhor. Qual é que a importância desse programa aqui? Nosso encontro já levantou um problema que está bem... Mais uma bandeira para me levar, né? E agora, para a gente ir finalizando aqui o nosso bate-papo, você, doutor, que acompanha aí no seu dia a dia, no consultório, essas famílias, esses pacientes, que mensagem que você deixa para poder superar e lutar aí com essa doença? É importante, mas é difícil a gente estar num lugar do outro, né? Mas é que o diagnóstico é importante, a família acompanhar, estar junto é importante, né? Eu atendi paciente essa semana, 4 familiares entraram junto, né? Para acompanhar, para falar, para dizer que está ali. Né? É importante o apoio familiar e importante mais ainda para que o paciente tenha o desenvolvimento da doença de forma mais leve possível, ou seja, que ele tome isso para si e não se entregue à doença, né? Ele siga em frente e principalmente ele faça a fisioterapia, o exercício, mude os hábitos de vida, porque isso pode frear, inclusive, o desenvolvimento da doença.
Vereador, você aí, levantando mais uma bandeira, obrigada pela sua participação e com o seu tema que você colocou em nosso município esse mês, a Tulipa Vermelha, levantou mais uma pauta, mais uma política aqui para o nosso município. Eu agradeço a sua participação. Para mim é muito importante falar sobre esse tema, que remete muito à alegria de ter um pai presente, né? Se eu sou vereador de Campo Grande hoje, eu tenho um vídeo, quando eu ganhei a eleição para vereador, o meu pai tremia assim, sabe? Tremia naquela pandemia e chorava. E pra gente foi difícil, depois que ele foi, mas assim, ele conseguiu ir lá no meu gabinete, foi na Câmara e... Presenciou sua conquista. Presenciou a minha conquista. E dizer para as pessoas valorizar, sabe? Viver intensamente, aquilo que o senhor falou em relação à família, um ponto de apoio fundamental e por isso que nós estamos aqui. Meu pai já não está mais com a gente, pessoa, mas emocionalmente, na nossa cabeça, eu aprendi que as pessoas não morrem jamais, na cabeça e no coração da gente. E meu pai está vivo, ele deixou um legado fantástico na minha comunidade, foi um dos primeiros presidentes foi o primeiro presidente do bairro lá. Hoje ele é muito católico, ele criou uma comunidade chamada Comunidade Santa Clara. Essa comunidade Santa Clara virou uma igreja, uma capela, virou uma igreja e hoje é uma paróquia Santa Clara. E em frente da igreja tem uma praça que é Praça José Roberto, que o presidente Carlão batizou esse nome. Então, assim, para mim é muito importante falar sobre esse tema, que muitas pessoas não gostam de falar, têm medo de falar, e nós precisamos fazer com que outras pessoas entendam essa doença, que ajudem quem tem essa doença, que ajude a família que tem essa doença, porque sozinho, gente, é desafiador. Graças a Deus que a minha família é uma família grande, graças a Deus que meus irmãos, foi meu irmão que levou meu pai para São Paulo uma vez para poder verificar um tratamento, meu pai tinha plano de saúde, mas e quem não tem? E a gente precisa ter esse olhar, vereador. Então esse olhar de esperança, esse olhar solidário, esse olhar de caridoso que nós precisamos de respeito. Então, doutor, eu só tenho gratidão, e gratidão quando o coração diz obrigado. E gratidão sempre será a memória do coração. E eu quero agradecer à Câmara Municipal, agradecer a vocês. E quando nós falamos para colocar esse tema, de imediato vocês aceitaram. Com certeza. Porque esse tema importante para mim, é importante para toda a sociedade. Gratidão. Você transformou sua dor, né, em um projeto de fato que vem trazendo resultado e aí levantou ainda mais uma outra bandeira que eu espero, como cidadã, que a população possa ter acesso a um tratamento, uma cirurgia de qualidade pelo SUS. Obrigada, doutor, por trazer a sua experiência aqui para a gente no programa hoje. À disposição. Nós vamos chegando ao fim do nosso Papo em Dia com informações sobre a conscientização da doença de Parkinson. Acompanhe o trabalho dos vereadores de Campo Grande na criação de políticas públicas para a nossa capital pelo site e pelas redes sociais. E até mais!